sejam bem-vindos a mais um programa do Bate ou Rebate. Eu sou a missionária Fabiana e hoje vou estar entrevistando o pastor Edivan Schultz juntamente com a sua esposa. Vamos para o nosso intervalo e já a gente volta. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness, com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração. Atenção, clientela de Nova Friburgo. A Santos Burger está com muitas promoções e muitas variedades de lanches saborosos para você. Confira agora mesmo. Temos bacon duplo, exagero burger, kids burger, duplo burger, cheddar vaqueiro, onion burger, batata frita e muito mais. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 0 operadora 22 98806 8381. Fazemos delivery. É só pedir que entregamos em sua casa. Venha conferir, porque afinal todo dia é dia de Santos Burger. Olá, voltamos com o nosso programa Bate ou Rebate. Sejam bem-vindos, pastor, juntamente com a sua esposa, pastor Edivan, juntamente com a sua esposa Cíntia. E vamos para as perguntas. Como foi o seu primeiro encontro com Deus? Na verdade, eu tinha 5 anos de idade, né? Quando minha mãe conheceu a igreja evangélica e me levou. E ali nós conhecemos uma missionária na época. Só que naquela época era muito... se falava pouco de evangélicos, né? Não existia muito assim evangélicos, não era muito falado. Minha mãe era católica. Aí foi, levou para a igreja, gostou. E ali foi o primeiro encontro que a gente tivemos dentro de uma igreja evangélica, né? O primeiro encontro que a gente tivemos, assim, ouvindo falar do evangelho, desse evangelho que nós pregamos hoje. E dali para frente foi passando-se os anos, e na minha adolescência foi quando eu conheci a Assembleia de Deus, e graças a Deus estou até hoje. Então, desde a minha adolescência que eu procuro seguir, né, os ensinamentos da igreja evangélica, me converti dentro da Assembleia de Deus e estou até hoje pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas Cíntia, seja bem-vindo ao nosso programa Bate ou Rebate. E aí, como foi sua experiência com Deus? Primeiramente, quero agradecer por estar aqui no programa de vocês, né, nessa noite. E é um prazer estar aqui. E a minha experiência, no caso, foi através dele, né? Que eu não era cristã. E através da volta dele para os caminhos do Senhor que eu me converti. Então, hoje, graças a Deus, é um prazer muito grande, né? Fazer parte da vida cristã, do ministério. O que é Deus para você? Para mim, Deus é o soberano, é tudo, né? Eu, graças a Deus, muitas coisas que nós obteve na vida até hoje, principalmente nossa própria vida, né? Verdade. Que já passamos por momentos muito difíceis, né? Momentos que, se não fosse Deus na nossa vida, não estaríamos mais aqui. Então, para mim, a experiência que eu já tive com Deus até hoje, para mim, Deus é tudo, né? Eu costumo até brincar às vezes com as pessoas na igreja, e teve até uma questão uma vez até assim bem engraçada, que nós estávamos conversando em casa, né? E na brincadeira ela até brincou comigo, ela falou assim: mas e se eu não fosse crente e eu falasse para você sair da igreja, né? Não fosse cristã, o que você faria? Aí eu falei para ela assim: se um dia você colocar eu de contra a parede e decidir entre você e Deus,
Eu largo você, minha mãe, meu pai, meus filhos, qualquer um, mas de Deus eu não largo. Verdade. Então, para mim, Deus, ele tá acima de tudo, entendeu? Então, para mim, Deus é tudo na minha vida. Sem Deus eu não sou nada, entendeu? Verdade. Mas, Cíntia? Não tem muito o que acrescentar, né? Acho que ele já falou tudo. Verdade. Deus é tudo nas nossas vidas e desde então é só agradecer mesmo. Como pastor, me fala um pouco sobre a sua experiência. Então, nós viemos do ministério, né, assim, até grande, e graças ao Senhor Jesus, aos pastores que nos instruíram, né, nós tivemos o conhecimento que nós tivemos da palavra de Deus através deles, e nós começamos a adquirir conhecimento de pastorear, de tomar conta de rebanho, desde lá de São Paulo, quando eu comecei a tomar conta de ponto de pregação, né, que aqui na cidade nós chamamos de igrejas, né, para nós. Lá são pontos de pregações, são igrejas menores, igrejas pequenas. Então, desde a época que eu era diácono, na verdade, né, que eu já fazia o serviço de tomar conta de pontos de pregação, de pessoas, aconselhando, orientando, né, evangelizando, ganhar almas para Jesus, pregando na igreja, né, tomando conta do rebanho. Então, creio que desde aquela época Deus já vem me moldando, trabalhando nessa experiência como pastor para chegar até onde nós chegamos hoje. Então, a experiência como pastor veio da época de quando eu era diácono da igreja. Uma história, né, pastor? É tudo, cada degrau, né? Para a pessoa chegar a um pastor a passo, né? Não é do dia para a noite decide ser um pastor. Então, tem história, né? Tem longa caminhada que a gente tem para falar, né? Qual é a necessidade de pastorear? Então, na verdade, o ministério pastorado, né, o chamado de ser pastor, nós não decidimos, né? Foi o que eu falei para minha esposa. Se perguntarem para nós, era o desejo de vocês ser pastores? Não era o nosso desejo de ser pastor, porque nós sabemos o tamanho da carga que um pastor carrega para poder dirigir uma congregação, né, conduzir pessoas ao caminho de Jesus. Então a gente sabemos o peso que é de você ter que ensinar o caminho certo. Então, nosso desejo não era ser pastor, mas nós não escolhemos o desejo de Deus. Nós temos que apenas obedecer, né, e se focar naquilo, porque Deus, quando Ele decide algo nas nossas vidas, entendeu? Não adianta nós querer lutar contra Deus. Então, já era um chamado que Deus tinha nas nossas vidas, né, de nos levantar a pastorado, só que eu não sabia ainda o tempo, quando iria surgir, né? Então, a necessidade de pastorear veio quando a gente, né, a congregação que nós congregávamos fechou e nós vimos as ovelhas dispersas, né, pelo bairro, não tinha onde congregar, e nós pedimos as bênçãos dos nossos pastores, né, como procurar irmãos, né, que já eram renomados, pastores, né, de nome, tudo, para nos aconselhar, nos orientar, e começamos assim a fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer, sempre orando, buscando, pedindo confirmação de Deus. Então, essa necessidade de pastorear veio daí, de ver as ovelhas perdidas sem ter um destino, um trajeto, entendeu? Para onde ir. Então, nós se preocupamos com isso, não ver as pessoas no mundo largado. Então, nós queremos ver a pessoa na presença de Deus. Então, houve a necessidade de pastorear. Aí que Deus nos levantou para pastorear essas pessoas. Pastor, já teve alguma missão fora do Brasil ou em outro lugar? Não, por enquanto, fora do Brasil ainda não. Tem promessas de Deus, né, de a gente se expandir para outros lugares, tudo. Mas por enquanto ainda não. Mas em outros lugares, assim, dentro do país, sim. Né, que nem nós viemos mesmo do estado de São Paulo. Então, lá a gente trabalhou bastante, né? A gente pôde fazer muita obra de Deus naquele lugar, né? Teve aqui no Rio de Janeiro, né? A gente já fez algumas coisas também lá em Minas. Então, alguns lugares Deus já nos levou para fazer algo da parte dele, né? Mas fora do país ainda não, né? Tem umas promessas. Umas promessas, né? Nós estamos aguardando ainda a resposta de Deus. Qual a visão do pastor em relação à obra de Deus? Então, para mim, a obra de Deus é algo assim inexplicável, né? Porém, hoje está sendo muito banalizada, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje, não vou generalizar de todas as igrejas, mas muitas congregações hoje, muitas igrejas hoje, têm visto a obra de Deus como uma maneira de bens, de lucrativos, né? De
ganhar status. Verdade. Né? Então, para mim, a obra de Deus não é isso. A obra de Deus é você levar o evangelho de Cristo, né? Você fazer com que Cristo venha a ser reconhecido pelaquilo que ele fez, pelaquilo que ele é transmitir aquilo que ele nos ordenou para ser transmitido, entendeu? Então, para mim, a obra de Deus é isso, é você amar o próximo, é você visitar, é você acompanhar as pessoas, mesmo, dar um respaldo, né? Uma atenção para as pessoas, né? E muitas das vezes as pessoas, o que o pastor está falando mesmo, as pessoas estão preocupadas com status, né? Bens financeiros, é por isso que muitas das vezes os pastores são muito julgados, né? Por alguns pastores até, que pensam muito em seu próprio benefício, né? Muitas das vezes está lá uma pessoa necessitando de ajuda e as pessoas, né, estão preocupadas com elas mesmas. Muitos pastores perderam a visão deixando suas ovelhas. Até mesmo se corrompem. O que você tem a dizer sobre isso? Foi exatamente, né? Até o que o pastor está falando. Para mim, eu tenho uma visão até diferente, né? Assim, muitos não concordam, outros podem concordar, mas cada um tem a sua opinião. Então, na minha visão, o pastor que ele deixa a ovelha, que ele não quer estar perto de ovelha, não tem cheiro de ovelha, não tem prazer com a ovelha, então ele nunca foi pastor. Né? Porque nós vemos a história de Davi, né? Davi, ele era pastor de ovelha, né? Quando Samuel vai ungir Davi estava no campo pastoreando suas ovelhas, então ele tinha um cuidado em tomar conta das ovelhas de seu pai, né? Então ele estava perto, ele estava cuidando, ele estava observando a sua volta, né? Tomando conta dos alimentos, para ver se ela se alimentou, se ela bebeu. Então o pastor é isso, ele tem que estar próximo às ovelhas, cuidando das ovelhas. Então o pastor que deixa as suas ovelhas, que abandona as suas ovelhas, na verdade ele tem título de pastor, mas ele nunca foi um pastor. Você acha que os pastores ainda são respeitados? Ou a maioria? Olha, que nem nós acabamos de falar, devido a muitos maus testemunhos, né, a fama de pastor, o nome pastor tem deixado muito a desejar. Então, por causa de uns, a gente acaba levando fama dos outros, né? Mas eu creio sim que ainda hoje, o nome pastor ainda é muito respeitado diante das pessoas, quando você mostra para as pessoas que você não é igual a determinadas pessoas que fazem coisas erradas, entendeu? Então, o que vai fazer as pessoas olhar de nós diferente é o nosso testemunho. Verdade. Qual a diferença entre os pastores de hoje e de antigamente? Olha, eu costumo até dizer com a minha esposa, eu sou até suspeito em falar, porque eu sou um pastor novo, mas com a mente antiga, né? Então eu gosto muito dos meus pastores que passaram pela minha vida, sigo muito os ensinamentos que eles me deram. Eu até, às vezes eu comento com ela, eu falo, se a igreja nossa de hoje fosse igual à igreja antigamente, teríamos mais pessoas voltadas a Deus, e não voltadas aos bens, a prosperidade, essas coisas, entendeu? Então, para mim, os pastores de antigamente, eles faziam a obra porque eles amavam a obra de Deus, né? Hoje em dia não se vê muito mais isso. Então, mas eu respeito muito. Então, essa é a visão que eu tenho sobre pastores antigos. Vamos para o nosso comercial e já a gente volta com o programa Bate ou Rebate. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia.
A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração. Atenção, clientela de Nova Friburgo. A Santos Burger está com muitas promoções e muitas variedades de lanches saborosos para você. Confira agora mesmo. Temos bacon duplo, exagero burger, kids burger, duplo burger, cheddar vaqueiro, onion burger, batata frita e muito mais. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 0 operadora 22 98806 8381. Fazemos delivery. É só pedir que entregamos em sua casa. Venha conferir, porque afinal todo dia é dia de Santos Burger. Olá, voltamos com o programa Bate ou Rebate e hoje estamos com os convidados especiais, pastor Edivan Schultz, juntamente com a sua esposa Cíntia. Cíntia, me diga uma coisa, como é que é ser esposa de pastor? Me fala assim um pouco da sua visão, como é que funciona? A gente é esposa de pastor, às vezes, né, é muita crítica, aquela coisa. E como é que é assim no meio do seu dia a dia, sua visão, como é que funciona? Bom, para mim não tem muito segredo, né? Apesar da gente carregar um peso enorme, né? De ser sempre assim, a família do pastor tem que sempre estar em cima, né? Sempre tem que ser o exemplo disso, o exemplo daquilo. Não pode isso, não pode aquilo, né? Mas a gente sempre tenta conciliar. Eu procuro sempre estar do lado dele, né? Em todo o tempo que ele precisa, de um auxílio na igreja, enfim, todos os momentos da nossa vida cristã e do pastorado dele, eu sempre, né, pretendo assim, estar bem perto, acompanhar bem de perto. E assim, eu costumo dizer que é uma carga muito grande, porém eu estou conseguindo conciliar bem, né? Tem os filhos também, que costuma ser uma coisa já bem mais elevada, né? É difícil, não é fácil, né? Como a irmã mesmo já falou, a gente como esposa de pastor, a gente carrega na frente uma imagem muito crítica, porque nem todos entendem, acha que a gente, por ser esposa, tem que ser sempre aquele intacto, padrão. Aquele padrão não pode sair dali, não pode, como eles costumam dizer, não pode descer do salto nem um minuto, né? Mas não é, no nosso dia a dia não é bem assim, né? A gente tem sim que estar do lado deles, mas a gente também tem a nossa vida. Então eu procuro conciliar os dois lados. A minha vida como Cíntia, como esposa, e como a esposa do pastor. Né? Então, graças a Deus, vem dando certo. Temos que saber discernir uma coisa da outra, né? Sim. Porque senão não conseguimos, né? Às vezes acaba quase que atrapalhando, né? Se a gente não conseguir reconciliar. Porque temos que estar ao lado dos pastores, né? O tempo todo, fazendo a obra, a correria do dia a dia é muito difícil, né? Mas os pastores são bênção de Deus e com certeza eles também nos ajudam bastante, né? Hoje em dia é difícil, hoje você vê muito os pastores deixando os seus chamados para trás, porque não tem uma companhia. Tem uma companheira, mas não tem uma companhia, é o que eu costumo falar para ele. Tem pastores que têm companheira, mas não tem a companhia. Então fica difícil. Há uma diferença. Você tem que ter as duas coisas, né? Tem que ter a companheira, mas com a companhia dela também. Para que quando ele tiver um momento, sei lá, difícil, porque pastor, esses dias eu estava comentando com ele, que o pessoal coloca sempre nas redes sociais, que pastor não pode nada, né? Pastor não pode ter nada. O pastor, ele sempre tem que estar intacto, ele não se machuca, ele não fica doente, não fica triste. É só os membros, só o pessoal de fora. Então o pessoal se liga muito nisso, o pastor tem que estar ali para todo mundo, mas todo mundo não está ali para o pastor. Então se a esposa não estiver ali para ele em todo o tempo, fica difícil, né? Vai ficando bem difícil. Então eu tenho percebido que muitas esposas têm deixado isso para trás, tem dificultado muito o chamado deles. Atrapalha bastante, né? Isso. Pastor Edivan, e eles ainda pagam preço pelas suas ovelhas? Como é isso?
Então, para mim, no meu ponto de vista, né, muitos não estão pagando mais preço por ovelhas, né? Esta é a realidade. Então, nós temos que falar o que está acontecendo hoje em dia no nosso meio, né? Muitos já não querem mais ter esse privilégio de pagar preço, porque eu não falo pagar preço, né? Quando você tem amor pelo aquilo que você faz, quando você entende que aquilo ali é um chamado de Deus, Deus está com você, independentemente das circunstâncias, porque prova, luta, a gente vamos ter, né? Independente se a gente é pastor, se a gente é apenas um membro da igreja, né? Então todos aqueles que vão até Jesus Cristo vão ter luta, vão ter prova. Por quê? Porque não é fácil você servir a Deus, né? O mundo está aí com bandejas, né? Com ofertas maravilhosas, mas que vão conduzir as pessoas à morte. Então, para você ter que lidar com tudo isso, né? Lutar contra as hostes espirituais da maldade, então você paga um preço. Mas muitos não querem mais pagar isso. Então, no meu ponto de vista, hoje em dia, muitos pastores estão se deixando, né, o seu chamado, o seu ministério, por causa de não querer pagar preço pelas pessoas. Não querem mais pagar preço, né? É que nem nós estávamos comentando, né? Eles querem ganhar preço, né? Então, muitos estão interessados em ganhar, não estão interessados em perder. Né? E nós sabemos que a nossa vitória, o nosso ganho não é aqui. Né? Está guardado nos céus. Então, nós temos que pagar preço, sim. Porque tudo que você faz para Deus, lá naquele dia, você terá sua recompensa. Então, para Deus, tudo que você faz não é em vão. Então, você não está pagando um preço. Você está ganhando um momento de glória diante de Jesus. A igreja é uma família? Qual é a sua maneira de ver isso? Isso é uma questão que eu falo na igreja sempre, né? Hoje mesmo eu estava comentando até com uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter a igreja, né, o ministério que a gente tem, não que nós somos melhores do que ninguém, né? Mas porque nós estamos lá, congregando lá, e eu tenho o privilégio de ter os irmãos que nós temos na igreja, porque eu considero nossa igreja como uma família, né? Quando Deus ali implantou aquele ministério, onde nós servimos a Deus, desde o começo nós falamos que ali era uma família. Então, quando um está doente, o outro está ali ligando, perguntando, querendo saber, se importando. Quando um está necessitado, o outro procura ajudar. Então, é uma família. E Jesus, ele nos chamou para fazer parte da família, né? Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, nós somos família de Jesus. Então, a igreja é a família de Cristo, sim. É verdade. Acaba fazendo parte da nossa vida no dia a dia, né? Falta um, você fica meio preocupado. E, pastor Edivan, onde se localiza a sua igreja? Fale um pouco da sua igreja. A nossa igreja fica no bairro do Solares 2, né? Indo para São Geraldo, pertencente a São Geraldo, né? Fica lá na rua Renato Arnaldo Silveira Lopes, 976, Assembleia de Deus, Ministério Nova Vida. E é aquilo que eu falei, um ministério que Deus, né? Que foi um ministério revelado por Deus, implantado por Deus, e ali estamos servindo a Deus até onde Deus assim conceder. Né? Bênção de Deus. O que é ser uma família de Deus? Uma família de Deus é você fazer parte dos planos de Deus, é você obedecer a Deus, é andar com Deus, é você ter Jesus como seu pai, né? Como o líder da sua casa, da sua família. Você fazer parte da família de Deus é você ser filho de Deus. Então, muitos se enganam hoje em dia, falam, todos nós somos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Né? Diante da Bíblia, para ser filho de Deus, nós temos que aceitar determinadas ordens de Cristo, né? Primeiramente, aceitar a Ele como nosso Pai, né? Seguir as ordenanças dEle, né? Procurar obedecer a Ele. Aí sim nós podemos fazer parte da família de Jesus, né? Então, fora isso, existem criaturas. Então, família de Cristo é isso, é você ter Cristo como seu Pai, obedecer, andar com Ele, né? Fazer parte dali do seu reino, né? Da sua família. Isso é a família de Cristo. É verdade. Missionária Cíntia, o que você tem a dizer para as famílias evangélicas? A princípio é o que eu falo para minha família, né? Que o que eu tenho a dizer a eles é que se tiver já em Cristo, que continue. Porque hoje a gente não tem mais nada para nos oferecer lá fora. E muitos estão procurando mais lá fora do que na própria igreja. Então a gente tem uma visão torcida no mundo, né? De que a igreja é o mundo,
né? Hoje em dia, infelizmente, é assim, a gente pega um jovem, pega uma família lá fora para evangelizar, e a gente vê que eles têm uma visão totalmente errada, por causa de um ou outro, como ele disse em uma das perguntas anteriores sobre o pastor, né? Então, essa é uma parte, a família evangélica, para mim, que eu tenho a dizer a eles é isso, é que permaneçam em Cristo Jesus. E para mim não tem nada melhor do que estar uma família alicerçada na palavra de Deus. Né? E para as famílias não evangélicas, qual o seu apelo, pastor? Não, eu procuro dizer assim, Jesus ele veio para todos nós, né? E ele mesmo disse que primeiramente veio para os judeus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu os direitos de ser chamados filhos de Deus. Então, todos nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus e fazer parte da família de Cristo. Então, para aqueles ainda que não tiveram encontro com Cristo, que não conhecem, né, Jesus, porque você conhecer de nome é fácil. Abraão conhecia Deus de ouvir falar, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Então, quando ele conseguiu ter uma experiência com Deus, começou a ouvir a voz de Deus, a vida de Abraão mudou. Então, aquelas famílias, as pessoas que ainda não conhecem Deus, não têm uma experiência, não ouvem a voz de Cristo, não sabem ainda qual é o caminhar de Jesus, os projetos de Jesus, entendeu? O convite que eu faço é isso, procurar Jesus, né? Vai a uma igreja, né? Procura ouvir a palavra, que eu costumo falar sempre que eu não prego placa de igreja, né? Eu prego um Jesus que foi morto, ressuscitou, que hoje está no trono assentado, que vive e reina para toda a eternidade, e que ele é rico e poderoso para fazer obras maravilhosas na nossa vida. Então, o conselho que eu dou é esse: ir atrás de Jesus, porque o tempo está se findando, entendeu? E Jesus está prestes a voltar para buscar um povo, e o povo dele. Então, aquele que tiver oportunidade, vá a uma igreja evangélica, busque a Jesus, observe a palavra, leia a Bíblia, né? Procure estudar a palavra, né? Porque Jesus tem o melhor para fazer para nós. Então é isso, o apelo que eu tenho para fazer é isso: busque Jesus enquanto é tempo, porque com Jesus tudo vai bem, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não que nós não temos luta, mas com Jesus nós passamos pela luta. Verdade. Nós não permanecemos nela. Diferente. E a missionária, qual a mensagem que você deixaria para as famílias não evangélicas? Partindo do que ele disse, né, que busque a Deus, né, assim como a gente vem falando no decorrer do programa, que sem Jesus não somos nada, né? E os dias são muito maus. A gente vê que as provas vêm, as lutas vêm, e se a gente estiver sem Jesus, é muito difícil. Eu tiro uma experiência de vida minha mesmo. Há um tempo atrás eu fiquei 1 ano afastada da igreja, né? Então foi um ano muito difícil, para ele principalmente, porque ele caminhou 1 ano sozinho. Então foi um ano para mim foi um ano maravilhoso, porque eu estava na carne, né? Estava totalmente fora. E para ele foi difícil porque ele estava, né, tentando me resgatar e eu não queria. Então eu vi os dois lados da situação. Então as famílias que não são cristãs não permaneçam sem conhecer a Jesus, que busque a Ele o mais rápido possível, porque o tempo já está bem curto para a gente. Verdade. Antigamente a gente falava, tem um tempinho ainda, depois eu vou, mais tarde eu vou. Hoje não dá mais tempo. Se tiver que ir hoje, vá hoje, não deixe para amanhã. Era para ter ido ontem. Era para ter ido ontem, verdade. Né? Na sua carreira pastoral ou ministerial, já houve alguma decepção, pastor? Ou desistência? Sim, a gente decepciona principalmente com pessoas, né? E a Bíblia já nos orientou a não confiar, né, no homem, porque é falho, né? O ser humano ele é falho, nós temos que confiar em Deus. Mas por nós sermos seres humanos, às vezes a gente acaba confiando em pessoas, acaba se decepcionando. Então decepções a gente sempre teve, né? Pelo caminho, a gente sempre vai ter. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vivendo no meio de pessoas, a gente vai se decepcionar sim, né? O importante é a gente manter o foco com Jesus, não deixar a decepção tomar conta da nossa vida e nos afastar de Cristo. Mas decepção eu já tive muito sim. Mas graças a Deus nenhuma delas me abalou ao momento de sair da presença de Deus. Missionária, decepções, desistência? Igual eu falei, teve uma desistência sim, né? Que eu fiquei 1 ano fora e foi por decepção dentro da igreja mesmo, né? Lá onde eu era antes. Então, decepções temos várias no dia a dia mesmo, com os próprios da igreja, com pessoas de fora. E o nosso dia a dia é
assim, com decepções, mas que graças a Deus nenhuma delas tem me tirado o foco, não. Verdade, nosso alvo é o Senhor. E temos que aprender, né, que nós convivemos com pessoas, com seres humanos que pensam diferente, que agem diferente, né? Então, a partir do momento que nós olhamos para o Senhor, né, que a gente está focado em Deus, nada vai nos abalar. Embora nós nos entristecemos, né, que isso é normal do ser humano, somos carne, né? Mas o Senhor, Ele nos fortalece, nos dá graça para vencer as tribulações, né? E não desanimar, né? Que é o importante. A gente só consegue entender o lado oposto quando a gente se coloca diante Verdade. dele, né? Então, fica nessa situação. Se você se colocar no lugar do próximo, você consegue saber exatamente o que ele precisa, o que você pode fazer para ajudar. Verdade. Né? Pastor, que tipo de conselho o senhor daria para os pastores, independentemente de igreja, ministério, comunidades? Assim, vamos dizer assim, o tempo de pastor, muitos vão olhar assim, vão dizer assim, nossa, mas ele é novo, né? Mas o que eu tenho a dizer para pastores, tanto novos como de idade, né, um conselho bom da parte de Deus é isso, eles focam mais naquilo que Deus determinou para que fosse feito, né? Nas almas, levar almas até Jesus, conduzi-las até Jesus, né? Sentir a dor que uma ovelha sente, entendeu? Correr atrás das ovelhas perdidas, como o próprio Jesus disse na parábola dele, né? Que deixou as 99 no aprisco para buscar aquela que se havia perdido, não porque ele não gostava das 99, mas porque aquela que estava perdida, ela corria sérios riscos, né? Dos animais matá-la, assassiná-la, né? Cometer atrocidades com ela. E de ela também se alimentar com aquilo que não era para se alimentar. Então ele tinha que buscar aquela ovelha, porque a ovelha não estava dentro do rebanho seguro que ele estava cuidando. Então que os pastores venham buscar essas ovelhas. Tem muitas ovelhas por aí perdidas, magoadas, tristes, né? Porque os pastores hoje em dia não tem mais essa visão, né? O membro falta na igreja, não liga, não corre atrás, não pergunta o que está acontecendo, né? Não quer saber o que está se passando. Às vezes a pessoa está doente, está magoada com alguma coisa, passou por algum momento difícil na vida. Então que venham seguir os mandamentos de Deus, né? Fazer as obras que Jesus fez, porque a obra que Jesus fez era essa, era buscar os perdidos, né? Era trazer de volta a presença do Pai, era curar os enfermos, né? Orar por aqueles necessitados, ajudar, independentemente de quem ele iria ajudar, né? Jesus Cristo, quando Maria Madalena foi até diante dele, era uma pecadora, e muitos julgavam ela por ser pecadora, né? Por ser uma prostituta, mas Jesus não via assim, Jesus via como uma alma diante dos braços dele para poder herdar um reino sagrado, porque foi para isso que ele veio, para trazer aquilo que estava perdido de volta à presença dele. Então que os pastores hoje em dia venham atentar mais para isso, né? Porque a igreja está perecendo hoje em dia por causa disso, por causa da falha desta visão que os pastores estão omitindo de ter ultimamente. Pastor, eu gostaria que o pastor assim, fizesse um apelo, né, para as pessoas, para as famílias que não aceitaram, reforçasse um pouquinho um apelo para as famílias, né, não evangélicas, né, que venha para o caminho do Senhor. Nós sabemos que não tem outra saída, né? Aí eu gostaria que o pastor finalizasse. Então, nesta noite, eu queria convidar, na verdade, né, a todos que estão nos assistindo, a todos que estão do outro lado, né, da telinha, que prestem mais atenção naquilo que Cristo fez por nós. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, né? O que Deus tem para nós é somente coisas boas, né? Ele morreu na cruz para nos dar vida. Então, meu Deus não vai querer fazer nada de ruim para conosco. Então, para que não querer Jesus na nossa vida? Quando nós decidimos não querer Jesus, nós estamos rejeitando Cristo. Então, quando nós rejeitamos Cristo, nós estamos rejeitando a herança de Deus, a salvação eterna. Então, nesta noite, eu quero fazer um apelo para quem está nos assistindo, né? Procure a Jesus. Né? Se você está chateado com a igreja, irmão, eu não quero ir naquela igreja, pastor. Então comece a quebrar seu joelho na sua casa, ore a Deus, busque a Deus, que Deus vai orientar você da onde você tem que ir, aonde você tem que buscar Jesus, mas não deixa Jesus de maneira nenhuma. Porque sem Jesus nós não conseguimos nada, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos perecer. Então busque a Jesus, né? Corre atrás de Jesus, tenta
resgatar, né, aquilo que Jesus veio fazer para nós, trazer de volta na tua vida aquilo que Jesus deseja. Então nesta noite é isso, você que está nos assistindo, que está na vez na droga, no vício do alcoolismo, né, de cigarro, né, e outras coisas mais, prostituição, entendeu? Eu não sou ninguém para julgar vocês, né? Quem julga é Deus. Mas um apelo que eu faço para você nessa noite: Jesus, ele pode transformar a tua vida, ele pode mudar as circunstâncias da tua vida, ele pode tirar você da situação que você está e colocar você numa situação de príncipe, herdeiro da herança sagrada do Senhor. Basta você acreditar, seguir a Jesus, buscar a Jesus, né? Comece a se interessar pelas coisas de Deus. É a melhor coisa que o ser humano pode ter nessa face da terra, é o Espírito Santo, é a palavra do nosso Senhor dentro de nossas vidas. É como o pastor falou, né? Porque verdadeiramente nós pregamos dentro da igreja, né? É muito fácil, né? A gente falar lá dentro, todo mundo já conhece a palavra, né? Agora lá fora, das vezes foi como o pastor falou, as pessoas não querem ir, né? No drogado, na prostituição, nos morros, nos bailes funks, as pessoas não querem ir, né? E a missionária, qual o apelo que você deixaria, a mensagem que você deixaria para as famílias, as pessoas que ainda não servem a Deus, que não estão na presença de Deus? Olha, para quem está nos assistindo nessa noite, meu apelo é que vocês venham, né? Muita gente fica com medo, porque não sabe o que vai acontecer, por vergonha, porque igual eu esses dias estava conversando com uma moça e ela falou assim para mim: mas eu tenho vergonha porque eu já aprontei tudo, eu apronto todas, e como que eu vou chegar, com que cara que eu vou chegar lá na igreja? Com que cara que eu vou chegar no pastor e falar: olha, eu quero aceitar Jesus? Eu falei: mas você não tem que ter cara para isso, você só tem que ir, entendeu? Não importa a forma que você vai chegar lá. Então eu digo isso para vocês que estão em casa nos assistindo. Não importa a maneira que vocês vão chegar até a igreja, chegar até Jesus. O que importa é que vocês cheguem até lá. Vocês busquem, vocês vão, entendeu? É importante porque em casa a gente não consegue muito refúgio, a gente alcança, mas acaba não sendo suficiente, entendeu? Então o importante, o interessante é que vocês venham. Então busque uma igreja, não importa a placa, não importa a religião, mas o importante é vocês estar na presença de Deus. Então busque o mais rápido possível. Posso falar um minutinho? Antes da irmã terminar o bloco? Eu queria fazer diferente, eu queria fazer um apelo, né, a todos que estão nos escutando do outro lado, que são evangélicos, né, pastores, missionários, né, obreiros da casa do Senhor, que procurem abraçar essas pessoas, né? O drogado, o alcoólico, a prostituta. Não julguem, não critiquem, abracem, porque antes de eles ser tudo isso, eles são pessoas e eles têm alma. Então, para Deus, uma alma tem muito valor. Deus não vê da forma que a gente vê, né? Às vezes a pessoa vê assim, uma prostituta, mas da prostituta ela pode se tornar uma missionária, né? Do drogado ele pode se tornar um pastor, ele pode se tornar um ganhador de almas. Então nós podemos ver ele como uma chance de Cristo operar na vida deles, abraçar, cuidar com carinho, porque é isso que Deus mandou nós fazer. Verdade, o Senhor veio para os doentes, né? E fico muito feliz com a presença do pastor, né? Foi um prazer estar recebendo o pastor aqui, juntamente com a sua esposa, missionária Cíntia. Muito obrigada pela presença de vocês. Aí eu gostaria só que o pastor reforçasse o endereço lá da sua igreja, né? E fizesse um convite para as pessoas que estão nos assistindo, né? Amém. Nós estamos ali no bairro do Solares 2, né? Indo para São Geraldo, na número 976 da rua Renato Arnaldo Silveira Lopes, né? A igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Vida. Os irmãos que quiserem fazer uma visita, vamos estar ali de braços abertos esperando os irmãos, né? Não importa como é que você vai, o importante é você ir, né? Quem vai fazer a obra é Jesus, não é nós. E os dias de culto e o horário? Então, nossos cultos são quartas, sextas e domingo. Mas por causa da pandemia, nós estamos fazendo culto na sexta às 7 horas e no domingo às 7 horas. Nós deixamos o culto de quarta, por enquanto, até a pandemia passar. Então, fica sextas e domingo às 7 horas até às 9 horas da noite. Muito obrigada pela audiência, né? E terminamos o nosso programa
e voltamos na semana que vem, assim se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração. Atenção, clientela de Nova Friburgo. A Santos Burger está com muitas promoções e muitas variedades de lanches saborosos para você. Confira agora mesmo. Temos bacon duplo, exagero burger, kids burger, duplo burger, cheddar vaqueiro, onion burger, batata frita e muito mais. Faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 0 operadora 22 98806 8381. Fazemos delivery. É só pedir que entregamos em sua casa. Venha conferir, porque afinal todo dia é dia de Santos Burger. A paz do Senhor, boa noite a todos, que Deus abençoe. Prazer imenso estar aqui mais uma vez na presença do Senhor. Meu nome é Pastor Alessandro, das 7 trombetas do Apocalipse. Estamos aqui nessa noite para juntos fazermos a obra do Senhor. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã. Você que nos assiste neste momento, que Deus possa te abençoar, te dar força, em nome de Jesus. E está conosco aqui nessa noite o pastor Erinaldo, glórias a Deus, vai estar trazendo uma mensagem para o seu coração, para o nosso coração, do coração de Deus para o nosso coração. E logo após a mensagem, a minha esposa missionária Fabiana vai estar louvando o Senhor, Louvado seja Deus, é um prazer imenso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Boa noite, meus ouvintes. Sou o pastor Erinaldo, da Assembleia de Deus, as 7 trombetas do Apocalipse, que fica ali no bairro do Morro do Rui, mais conhecido bairro Radiante, pé da Rua da Biquinha. Meu pastor Alessandro, estamos ali fazendo a obra de Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra aqui, essa noite aqui, com os irmãos que estão nos ouvindo, Aí, a palavra de Deus está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estáis vós também. Irmãos, aqui Jesus está falando para crer nele. E muitas das vezes, o que estamos passando hoje, nós turbando o nosso coração com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Agora essa pandemia, a gente não sabemos o que esperamos mais para frente, porque tanta coisa que acontece nos nossos dias. E isso tem turbado o nosso coração. Deus está afirmando aqui, Jesus está afirmando, aliás, para a gente crer nele. Através dessa situação que você está passando, não sei o que você está passando, Jesus está falando para você crer. Crer nele. Porque toda situação, tem várias coisas que a gente vamos passar. Isso a gente vamos passar. Você que está ouvindo agora, você que está com problema, às vezes você está chorando, está com uma depressão,
Jesus está falando nesse momento, crê em mim, crê no meu Pai também, crê em Deus, porque a gente passa por momentos muito difíceis na nossa vida, e hoje está muito difícil as pessoas crer em Deus, na verdade, porque procuram soluções em outros lugares, procuram soluções onde que não vão encontrar, e o caminho é Jesus, é Ele, só Ele que a gente pode encontrar uma porta aberta para a nossa aflição, né? E Ele aqui está afirmando que existe um lugar que Ele vai preparar, existe esse lugar que Ele vai preparar, e é lá no céu, e Ele está afirmando que Ele vai voltar, e muitas das vezes você já ouviu falar que Jesus está voltando, né? E muitas das vezes você pensa assim, quanto tempo que eu estou ouvindo que Jesus está voltando, e Ele nunca volta, mas Ele vai voltar, esse dia está próximo, vê as circunstâncias que estão ao nosso redor, que tudo se afirma para a volta de Cristo. E quantos hoje estão desapercebidos, estão igual as nécias, as virgens nécias, estão desapercebidas. E quando o noivo chegar, será que você vai estar pronto? Será que você vai estar pronto? Porque Ele está chegando, Jesus está voltando. A palavra de Deus nos afirma, Ele está voltando. O que você tem feito? Como você tem cuidado da sua salvação? Porque a gente, no momento que a gente está passando, muitas das vezes a gente baixamos a cabeça, muitas vezes a gente procuramos soluções em lugares obscuros, onde não vai resolver o nosso problema, e aí a gente acaba se aprofundando mais, esquecendo de Deus. Mas eu tenho uma palavra para dizer no seu coração. Essa noite está na palavra de Deus. Ele afirma, não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está afirmando que vai preparar. E depois Ele vai voltar. Então a palavra de Deus está afirmando que Ele vai voltar. E aí, você está preparado? Você está preparado? Você está preparado para a volta de Cristo? Porque Jesus está voltando. Tudo está se afirmando para esse momento glorioso. Porque quando Ele voltar, somente aquele que carrega a sua marca, aquele que aceitou Ele de todo o coração, aquele que creu nele e permaneceu, é que vai subir. É assim, irmãos. Se a gente crer no Senhor Jesus, se a gente botar nossa fé nele e perseverar até o fim, esse será salvo. Ele afirmou que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E muitas das vezes, o que a gente passamos hoje, não deixamos, aliás, de crer em Deus. Uma vez num momento difícil que você está passando, às vezes você está na sua casa sozinho, está aí pensando, desanimado por tudo que está acontecendo em volta da sua vida, né? Tudo se volta que é para você desanimar, para você não procurar Jesus. Mas, meu amigo, se levante de onde que você está nessa situação, se levante, crê em Deus, crê também em Jesus, porque Ele pode te livrar desse sofrimento, Ele pode livrar você desse sofrimento. Então vejamos aqui, na palavra do Senhor, que está mais adiante, que olha o que Ele nos afirma. Desculpa, irmão, tem que usar óculos. No versículo 6 está respondendo assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está aí a palavra dele. Se você não aceitar o Senhor Jesus como o real Salvador da sua vida, você não pode ir até o Pai. É onde o Pai mora? Lá em cima. A sua salvação está em risco. Aceite o Senhor Jesus agora. Entregue a sua vida para Jesus. Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. Você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, entregue. Porque Jesus está pronto para perdoar seus pecados e levar você para o reino dele. Aceite o Senhor Jesus hoje. É essa palavra que eu falo com os irmãos hoje. Aceite o Senhor Jesus. Amém? A
paz do Senhor, mais uma vez, Deus abençoe. Foi uma palavra abençoada aqui, né? O pastor Erinaldo nos trouxe uma palavra do coração de Deus, né? Abençoada. E agora nós vamos finalizar louvando o Senhor, né? Com a minha esposa Fabiana, vai estar louvando o Senhor, né? Para nós finalizar nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu espero que esse louvor fale bastante em seu coração, porque fala da volta do Senhor. E eu espero que você medite um pouco na letra desse louvor, porque ele vai falar em seu coração. Aleluia. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir pro céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, seu aguilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável como peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com as feridas que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, no Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável como peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com as feridas que a igreja causou
ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Uou, uou. A dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Oh, é fiel. Aleluia. Eu espero que esse louvor fale bastante em seu coração. Amém? Boa noite, está no ar mais uma vez o programa da Igreja Assembleia de Deus Nova Vida. Eu quero saudar todos os telespectadores com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa abundar na vida de cada um que está do outro lado nos assistindo nesta noite. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, né? Aquilo que nós costumamos falar é a palavra de Deus que nos edifica, que nos traz a esperança, a alegria de permanecermos na presença dEle. Glória a Deus. Nesta noite eu quero deixar para todos que estão nos assistindo uma mensagem muito simples e muito falada diante da igreja, muito bem conhecida, mas que os irmãos possam atentar e observar aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. O Evangelho que escreveu nosso irmão Marcos, o capítulo é do número 5, glória a Deus, e o versículo de número 24 a seguir. Bendito e exaltado seja o nosso Senhor. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5, e o verso de número 24 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés,
e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, uma história, como eu disse anteriormente, muito conhecida, né, do mundo cristão, dos evangélicos, da Igreja do Senhor. Mas nesta noite eu quero que os irmãos venham entender que Deus tem algo para falar com você através da palavra. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que padecia 12 anos desta enfermidade. Enfermidade esta que médico nenhuma conseguiria ou conseguiu descobrir de onde veio, né? O que surgiu, o que fez levar ela a ser cometida desta enfermidade. A Bíblia vai dizer que 12 anos ela padeceu gastando tudo o que ela tinha, gastando os seus bens, indo a médicos, indo tratar daquilo que estava fazendo ela padecer, que era essa enfermidade. Porém, nenhum deles descobria de onde vinha esta enfermidade, o que fazia esta enfermidade ser surgida na vida dela, o que acontecia com ela, na verdade. Eles não tinham a cura, não tinha nenhum remédio que pudesse fazer com que a enfermidade seja curada. E a Bíblia vai dizer que ela, dentro de si, ela sabia que ela precisava de algo, que ela precisava ser curada daquilo, porque certamente ela não iria aguentar. Ela se passava 12 anos com uma hemorragia, perdendo sangue. E para todos nós sabemos, uma pessoa viver 12 anos perdendo sangue, sem poder receber uma cura, um tratamento para estancar aquele sangue, certamente chegaria uma hora que ela não iria aguentar mais. Por quê? Ela estava debilitada, ela estava já num estado totalmente sem força. Por quê? Ela estava perdendo o seu sangue. E a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar que o Mestre, o Senhor dos Senhores, Jesus, o amado, o Cristo, ele iria passar por aquele lugar. E na mesma hora, nesse mesmo instante, dentro do coração daquela mulher, ela começou a adquirir fé. Ela começou a acreditar que se ela fosse de encontro àquele homem, a Jesus, que se ela conseguisse ao menos tocar nos seus vestidos, nas suas vestes, na orla do seu vestido, que Jesus poderia curar ela daquela enfermidade. Porque a fama de Jesus percorria por onde ele passava. E a Bíblia vem dizer que então ela vai para ter encontro com Cristo. Só que não foi fácil, irmão. Porque quando ela chega para ter um encontro com Cristo, a Bíblia vai falar que uma multidão cercava Jesus. Aonde Jesus ia, uma multidão cercava por causa dos seus milagres, dos seus feitos. Todos queriam receber algo da parte de Deus, da parte de Jesus. Então a multidão sempre oprimia Jesus para receber, adquirir algo da sua parte. E quando ela chega, a multidão ali estava cercando o Mestre. E segundo os relatos históricos, segundo os livros da história dos judeus, segundo a cultura judaica, uma mulher que sofria de uma hemorragia como ela sofria, ela não poderia chegar nem próximo a uma pessoa, algum homem, na situação que ela se encontrava, porque ela se encontrava numa situação que eles achavam que ela era impura, pela situação que ela estava vivendo. E a multidão oprimia Jesus. Ela encontra ali dois obstáculos para chegar até Jesus. Primeiramente, o seu interior, a vontade, a força que ela tinha de chegar até Cristo, a esperança que brotava dentro do coração dela. O primeiro obstáculo que ela tinha que enfrentar era este. Era tentar colocar dentro dela um desejo de ir até Jesus e concluir esse desejo. Tirar todo o medo, todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalhava ela de chegar até o Mestre. E o segundo obstáculo é enfrentar as pessoas que estavam cercando Jesus, impedindo ela de se achegar até Jesus. Irmãos, quando a Bíblia vem falando de multidão, nem sempre a multidão que estava ao redor de Jesus significam que eram discípulos, pessoas que serviam a Cristo, mas sim pessoas que buscavam o interesse daquilo que Jesus poderia dar e não daquilo para quem ele era. Ela queria algo que Jesus poderia fazer na vida dela porque ela acreditava que Jesus tinha poder. Aquelas pessoas também acreditavam da mesma forma e ali oprimiam aquela pessoa que era Jesus. E ela então resolveu dentro do seu coração depositar um sentimento de esperança,
um sentimento que determinou que ela fosse de encontro a Jesus. Ela resolveu então enfrentar o obstáculo da sua vida para conseguir o milagre, alcançar a bênção que ela tanto desejava da parte de Jesus. E nesta noite eu quero dar uma pausa neste momento, porque quantas pessoas desejam algo, espera receber algo da parte de Cristo, mas algo está cercando a sua volta, tentando às vezes impedir de ela alcançar algo, determinada coisa, aquilo que ela deseja. E ela precisa focar, que ela tem que romper esta barreira, ela tem que ir além daquilo que ela está tentando oprimir, está tentando impedir dela chegar para ela conquistar aquilo que ela deseja. Às vezes nós queremos que Cristo faça algo por nós, mas esquecemos que muitas das vezes temos que ir até Jesus para obter algo da parte de Cristo para a nossa vida. Esta mulher estava com a enfermidade. Jesus não era o enfermo, ele era o dono da cura. Quem é que precisava da cura? Era a mulher, não Jesus. Então ela tinha que ir até Jesus buscar aquilo que ela precisava. Jesus poderia ir até ela, mas Jesus não foi. Ela teria que dar o primeiro passo para conseguir a bênção tão desejada que ela queria. Então, ela foi buscar a Jesus. Ela foi até o milagre, alcançar o milagre da parte de Deus. Às vezes a pessoa precisa de um milagre, irmãos, e fica esperando cair do céu. Às vezes fica esperando algo chegar até a sua porta, bater na sua porta para entregar aquilo que ela deseja. Mas muitas das vezes já está na mão de Cristo para entregar a ela, mas ela precisa se achegar até Jesus. Ela precisa ter um encontro com Cristo para aprender que o milagre vem da parte de Cristo. É Ele quem faz e opera nas nossas vidas. Quando ela decidiu romper aquela multidão, ela não olhou para o lado, ela não olhou para o outro. Ela não queria saber se ela teria que tocar em alguns homens que estavam naquele lugar, mesmo considerando-se impura. Mas o que ela focou foi somente tocar em Jesus. Ela focou que ela teria que romper aquele obstáculo e já chegar até Jesus para receber o milagre. E a Bíblia vem dizendo que ela então resolve romper aquela barreira e toca nas orlas de Jesus. Mas ela teve medo. Após ela tocar nas orlas de Jesus, ela ficou onde estava. O sangue dela se estancou. Jesus pôde perceber que das orlas dele saiu virtude, poder, e ele pôde então perguntar aos discípulos: olha, alguém me tocou. Alguém tocou nos meus vestidos, porque eu pude ver que de mim saiu virtude, saiu poder. E ele queria saber, ele queria que a mulher confessasse que foi ela que tocou em Jesus. Mas Jesus já sabia, porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele tem poder de tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia vai dizer que então ele resolve perguntar: quem é que me tocou? Mas ele já não sabia, sim. Mas ele queria que a mulher confessasse diante das pessoas que ela tocou em Jesus e que dele saiu virtude para curar aquela mulher. Ou seja, ela rompeu outra barreira. Ela não poderia tocar em nenhum homem judeu daquela época porque ela se considerava impura. E os judeus também consideravam ela impura pela situação que ela estava. Mas ela tocou em Jesus. Naquele momento Jesus quebrou os protocolos. Jesus mostrou que nem sempre é da forma que a gente olhamos, nem sempre aquilo que a gente vemos é exatamente aquilo que ele deseja. As pessoas o julgavam da maneira que ela estava. Ela não poderia chegar naquela situação diante daqueles homens. Mas Jesus deixou com que ela tocasse nele. Mas Jesus, ele sabia que ela necessitava daquele milagre. Então Jesus foi de encontro àquela mulher ao passar pelaquela cidade. Então nesta noite, você que me observa do outro lado, não espere ninguém bater na tua porta. Toque em Jesus, rompe a barreira, vá até Cristo, encontre com Jesus através das orações, através do clamor, e comece a observar que dele sai virtude para fazer o milagre da tua vida. Jesus te convida nesta noite para que você toque nele, mas não toque como muitos estão tocando hoje em dia. Toque diferente, com amor, com graça, com carinho, com clamor, com lágrimas. Jesus está pronto a te receber, a te ouvir na necessidade que você precisa. Amém? E esta mulher foi curada. Ainda perguntaram ainda: quem me tocou? Os discípulos disseram: mas a multidão te oprime, Jesus.
Mas ele disse, alguém me tocou diferente. Não tocou como a multidão tocava. Então toque em Jesus nesta noite diferente. Amém? Vamos orar nesta noite? Você que está do outro lado precisando de algo da parte do Senhor. Jesus, ele é fiel para passar aí onde você está, para que você possa tocar nele nesta noite e receber o milagre da parte do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado, santo e glorioso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nesta noite nós nos encontramos diante da Tua presença em clamor, ó Deus, para agradecer-te, exaltar e bendizer o Teu santo e glorioso nome. Pai, nesta noite eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa visitar a cada pessoa que está do outro lado nos assistindo, precisando de uma cura espiritual, de uma cura física, precisando de esperanças, precisando, meu Pai, de fé, de carinho, de um abraço, precisando ser, meu Pai, eterno e poderoso Deus, recebida pelo Senhor, precisando da Tua visita, Deus. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, aonde tiver um coração aflito, um necessitado, aonde tiver alguém, meu Senhor, que necessita tocar em Ti, ó Pai, passe lá nesta noite. Dê a eles a chance de tocar no Senhor e para que o Senhor venha liberar virtude, poder e graça para estas vidas, para que elas alcancem aquilo que Deus tem reservado de melhor para elas. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos possam ficar em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Guarde esta mensagem, irmãos. Nada está perdido. Tudo tem uma solução. Jesus está aí. Toca nele. Amém? Graça do Senhor, boa noite. E que os irmãos possam orar por nós e assim nós estaremos orando pelos irmãos. Congregamos na Assembleia de Deus, no Ministério Nova Vida, no bairro dos Solares. Se os irmãos se sentirem à vontade, estaremos ali prontos para ajudar, receber e orar pelos irmãos. Amém? Fique com Jesus, uma ótima noite. Amém. Graças a Deus.